Olá, crianças, bom dia! Hoje a professora Ana Paula está aqui. Hoje é dia 22 de abril de 2021. Olha como o tempo passa rápido, né? A gente começou esses dias, o mês de abril, então janeiro, fevereiro, março, abril. Mês 4 a gente já está, né? O ano tem 12 meses. Nós já estamos no mês 4, tá joia? Dia de quinta-feira a gente tem aula de História, Geografia e Ciências e também a gente tem aula de Matemática, tá joia? Hoje, vamos lembrar que ontem foi feriado, quem se lembra? Nós não tivemos atividade. Esse dia foi de feriado do quê? 21 de abril. O que aconteceu no dia 21 de abril? Por que foi feriado? Foi dia do descobrimento do Brasil. Então, Pedro Álvares Cabral veio, né, com as suas caravelas, com aqueles marinheiros tripulantes e acabaram chegando aqui nessa terra, né? Essa terra maravilhosa que é o nosso país. Primeiro ele recebeu um nome, Terra de Boa Vista, depois eles receberam o nome de Monte Pascoal porque era época de Páscoa, mas depois passou a se chamar República Federativa do Brasil, que é o nome do nosso país hoje, né? Nós somos uma república. O que quer dizer república? É um país onde as pessoas têm escolha, não temos rei, né? Não temos outro tipo de governo. Se fosse rei, seria uma monarquia, né? Tem parlamentarismo, mas o nosso país é república. Todos podem votar, podem participar, né? A gente tem presidentes, prefeitos que governam e são escolhidos pelo povo. Então, a Pro vai mandar para vocês um videozinho sobre essa história, a história do descobrimento do Brasil. E quero que vocês assistam, tá joia? E depois falem para a Pro se gostaram ou não do vídeo. Depois vocês vão abrir o caderno de vocês, fazerem o cabeçalho de hoje. Aquele cabeçalho que a gente já está acostumado a fazer. Agora com os números até 100 e com a letra cursiva maiúscula e minúscula. Combinado? Depois a gente vai abrir o livro de matemática. Matemática é esse aqui, ó, verdinho. A Conquista, tá joia? A gente vai abrir na página, as páginas 16 e 17, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre números ordinais. O que quer dizer números ordinais? São números que indicam ordem. Então, por exemplo, se eu falar, o Pedro vai ser o primeiro da fila, né? Eu estou usando uma característica dos números ordinais. Ordenar, né? Entre primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim vai infinitamente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses números ordinais, tá joia? E aqui vai ter alguns exemplos, tá? Sobre uma tirinha falando, ó, segundo andar, roupas de cama, mesa e banho. Primeiro andar, fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Térreo, artigos infantis. Às vezes lá em Prudente, quando a gente vai em alguma loja, tem essas indicações. Então, use esses números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, né? Quando a gente vai subir no elevador, também os apartamentos, né? São organizados de primeiro andar, segundo andar. E para várias coisas a gente usa essa modalidade de números, que são os números que indicam ordem, tá joia? Então, nós vamos ter aqui algumas atividades para vocês fazerem todas seguindo esse critério. Hoje, na aula de Ciências, História e Geografia, nós vamos pegar este livro, o roxinho, tá joia? E nós vamos abrir na tarefa de hoje, que é a página 16 e 17. E nós vamos falar um pouquinho sobre fatos importantes da nossa vida. E daí, a gente vai ver aqui, ó, um textinho que diz assim, ó, que muitas coisas acontecem em nossa vida desde que a gente nasce. E vão ficando marcados esses fatos, essas histórias, tá joia? E daí aqui tem uma lista de coisas,
né, de acontecimentos que vocês vão responder junto com quem cuida de vocês, com o seu responsável. Então, tem lá, tomei a primeira vacina, né, acontecimento. E quando isso aconteceu? Vocês vão conversar com a mãe. Quando você tinha 2 dias, 10 dias, quando foi, em que ano, né? Você pode usar o critério da idade, quantas semanas você tinha. Nasceu meu primeiro dente. Quando? Quando eu tinha 8 meses, né? Andei sem a ajuda de ninguém. Eu andei com 1 ano e 2 meses. Então, vocês vão ir marcando na frente até vocês colocarem todos os acontecimentos e quando foi. Depois também vocês vão continuar falando sobre a infância de vocês, né? O que aconteceu antes. E daí tem lá, andei sem ajuda, entrei na escola ou comi sem ajuda. O que aconteceu antes? Então, vocês vão marcar um X, né? Depois pintar o quadrinho, que é a situação que aconteceu depois. O que aconteceu depois? Sentou sozinho, começou a ler ou começou a falar? O que aconteceu? Por último, né? Depois, qual foi o primeiro acontecimento pintado, né? E daí você vai ver lá em cima, o que você pintou primeiro? Que foi a coisa que primeiro aconteceu na sua vida. Daí, o que foi? Você entrou na escola, aprendeu a comer, aprendeu a andar, você aprendeu ao quê? A andar. E daí, qual foi o último acontecimento que você pintou? Qual é a última coisa que você aprendeu? A última coisa que você aprendeu foi a sentar, a ler, ou foi a falar, né? Você vai anotar aqui e escrever, como tá no quadradinho, o que foi que aconteceu. E daí que a gente tem uma historinha, como fique sabendo, quando organizamos alguns fatos importantes da nossa vida, na ordem que aconteceram, né? Para eu estar aqui lendo no livro, vocês também acompanhem aí. Tudo que ocorreu desde quando nascemos, podemos elaborar uma linha do tempo. O que é linha do tempo? A ordem em que foram acontecendo as coisas, né? A linha da vida sempre se inicia quando? Quando a gente nasce. A mamãe engravida, depois a gente nasce. Então, aí começou a nossa história. E depois a gente fala do quê? Toma as vacinas, né? Nasce o primeiro dente, a gente começa a comer sozinho, começa a andar sozinho. E daí a gente vai avançando, a gente aprende a andar de bicicleta, a gente aprende a correr e assim a gente vai. Agora, nós estamos numa fase em que nós estamos aprendendo a ler. Então, aqui embaixo, olha lá, tem um bebezinho penduradinho com um cordão umbilical ainda. Então, o que esse fato, em que ordem que ele aconteceu na sua vida? Então, é a primeira coisa que aconteceu na sua vida. Então, vai ter o número 1, né? Depois, ele tá tomando a vacina, número 2. Depois nasceu o dentinho, número 3. Depois, ele tá aprendendo a andar, número 4. Olha, já chegou na escola, número 5, tá? A atividade é super fácil. Assistam o vídeo sobre o descobrimento do Brasil, tá, joia? E a Pro fica aguardando as atividades de vocês. Um beijo grande para todos e boa